A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou fazer a leitura, versículo por versículo, do Apocalipse, capítulo 17. Vou mostrar quem é a grande Babilônia, a cidade que governa os reis da terra, e isso não está ligado com Roma. Vou mostrar também que essa profecia ela está ligada com uma profecia de Isaías, capítulo 23, e que essa grande Babilônia que aparece no Apocalipse 17, ela já tinha sido anunciada no profeta Isaías, capítulo 23. Fazendo a leitura versículo por versículo, a gente também vai falar a respeito da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, tudo isso está conectado com o Apocalipse capítulo 17. São os dois eixos centrais para a gente entender o capítulo. Entender quem é a grande Babilônia e entender quem é a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. O capítulo começa falando que o anjo iria mostrar para João o julgamento da grande meretriz que estava assentada sobre muitas águas. Com base que a gente for lendo o capítulo, a gente vai ver que essa grande meretriz é a mulher que governa os reis da terra. E como eu disse, isso não está ligado com Roma. A gente vai entender a partir de Isaías 23 de qual cidade se trata essa profecia do Apocalipse. E essas muitas águas que a mulher está assentada é porque ao longo do capítulo a gente vai ver que as águas que viste são povos, línguas e nações. Então, o que o Apocalipse está dizendo é, tem uma cidade que ela domina muitos povos e nações, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi com que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Com essa mulher, essa prostituta que aparece no Apocalipse 17, os reis da terra vão se prostituir com ela. E a besta sobre o qual ela está montada sobre ela, essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma besta do Apocalipse capítulo 13. Então, o que o texto está mostrando para a gente é todo aquele reino, aquele império, ele vai ser governado por essa mulher, uma cidade. A besta, ela não é apenas um reino e a besta, ela não é apenas uma pessoa. A besta é um reino com um líder político. Então, não adianta pegar textos isolados para querer falar apenas que a besta vai ser um país. E aí tem outros textos que mostram a besta e o falso profeta, por exemplo, sendo lançados dentro do lago de fogo. E aí depois fala, o diabo foi lançado onde esses dois se encontram. Ou seja, significa que a besta, naquele contexto do Apocalipse 19, é um homem junto com um outro homem que é o falso profeta. Agora, em outras passagens, vai mostrar a besta tendo 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, em alguns contextos, aquilo representa uma estrutura de um reino, ou seja, um grande império que se formou e é governado por esse um homem. Isso pode parecer um pouco estranho às vezes ao nosso ler, mas em Daniel capítulo 2, quando o profeta Daniel está falando o significado dos materiais da estátua, Daniel fala para Nabucodonosor: Tu és a cabeça de ouro. E a gente sabe que a cabeça de ouro representa a Babilônia e não somente o rei Nabucodonosor, porque teve outros reis depois dele. Então, no pensamento bíblico, o rei representa o reino. Por isso que não é uma contradição falar dessa maneira. E a gente vai ver isso também no Apocalipse 17, quando vou falar a respeito das 7 cabeças serem 7 reis e serem 7 montes. E eu vou chegar nessa parte ainda. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério:
Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Achava-se escrito na sua fronte um mistério: Babilônia, a mãe das meretrizes da terra. É interessante essa expressão justamente porque o Apocalipse ele está nos ligando com as profecias que foram ditas a respeito da Babilônia e com toda a Babilônia, desde o Gênesis, capítulo 11, quando Deus vai confundir os habitantes da terra, quando eles tentam construir a Torre de Babel, a Torre de Babilônia, até o tempo de Nabucodonosor. Ou seja, tem toda uma história o povo da Babilônia, para quando chegar no Apocalipse falar, vai ter uma cidade semelhante àquela grande Babilônia. Isso é um mistério, mas não significa que essa cidade seja a Babilônia antiga. Significa que o mesmo comportamento que aquela Babilônia antiga teve, uma cidade do futuro vai imitar essas mesmas obras: confusão, rebelião contra Deus e idolatria. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Essa parte é muito importante, presta atenção. O anjo vai falar o mistério da grande Babilônia, dessa mulher, e também vai falar o mistério da besta que está levando ela. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. A besta que viste era, não é e aparecerá. Então significa que ela estava atuando no passado, naquele presente em que o apóstolo João recebe a profecia, ela não é, mas ela aparecerá, ou seja, ela vai ressurgir no futuro. Isso é interessante e vai falar também a respeito do que seriam as 7 cabeças da besta. O texto vai falar para a gente que as 7 cabeças são 7 montes, que também são 7 reis. Tem pessoas que leem esse versículo e colocam como que cada cabeça da besta é um morro que se encontra na cidade de Roma ou em qualquer outra cidade que ela queira encaixar a profecia. E tem pessoas até que ficam procurando cidades com 7 colinas para querer atribuir essa cidade ao cumprimento da profecia. Não é dessa forma que se interpreta, justamente porque o que o texto está dizendo é: as 7 cabeças que a besta tem, que está sendo descrito para a gente, são 7 montes, que também são 7 reis. Então, essa expressão 7 reis ali, ela precisa ser interpretada em conjunto com as outras figuras que nos foram apresentadas. Essa besta, ela foi formada por 7 reinos, ou seja, 5 já caíram, ele existe, e outro, ele ainda vai vir e ele tem que durar pouco. Esses 5 reinos é o império do Egito, da Assíria, da Babilônia, dos Medo-Persas e da Grécia ou Macedônia. O que existia era o Império Romano, e ainda haveria de vir um outro, e ele tem que durar pouco. Depois de falar isso, vai falar: e a besta é o 8º rei, ou seja, a besta ela é um reino e também um homem que vai surgir no tempo do fim, e ele é o 8º rei. Então, depois desses 7 reis, ainda tem o 8º rei, que é o próprio anticristo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Eu entendo que até Roma essa profecia se cumpriu.
O reino ainda que precisa vir e durar pouco, tem pessoas que tentam atribuir isso ao Império Otomano, tem pessoas que tentam atribuir isso a vários outros países, seja a Inglaterra, que já dominou uma grande parte do mundo, tem pessoas que atribuem a vários outros países. Só que o texto diz pra gente que quando ele vier, ele tem que durar pouco. Babilônia, eles duraram 70 anos. Então, esse durar pouco ali tem que ser um período inferior aos próprios 70 anos. Caso contrário, essa informação ela não faz sentido no texto. Então, por isso que eu entendo que esse durar pouco vai ser um durar pouco no tempo do fim. E logo em seguida, esse império já vai passar o poder dele para a besta, que também vai durar pouco, vai durar apenas 7 anos. O texto ali vai falar que os 10 reis, eles ainda não receberam o reino, ou seja, eles ainda não existem, eles ainda estão projetados para o tempo do fim. E quando eles receberem, eles vão receber o poder deles junto com a besta e eles vão governar por um período de 1 hora. Tem também como fazer um estudo a respeito desse tema específico para mostrar que quando o texto em Apocalipse fala de 1/2 hora, está falando dos últimos 3 anos e meio, a metade da última semana. E quando fala 1 hora, o que dá a entender na leitura é que está se tratando então dos últimos 7 anos, a última semana. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Esse versículo, ele é um versículo bonito de ser lido, que pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, e vai vencer também quem estiver junto com ele. Mas o que esse versículo está descrevendo é a batalha do Armagedon. Está descrevendo o tempo em que Cristo vai eliminar os inimigos dele. Que de fato é um versículo maravilhoso, mas que as pessoas costumam ler ele de forma superficial. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então o Apocalipse ali já está mostrando para a gente o que representa as muitas águas. Elas representam muitos povos, sobre os quais a meretriz está assentada. De forma semelhante, quando o Apocalipse disse que a mulher está assentada sobre os montes, o que o Apocalipse está dizendo para a gente é que ela está assentada sobre povos e não colinas em nenhuma outra cidade. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Sempre que eu fiz a leitura desses últimos versículos de Apocalipse, eu sempre fiquei na dúvida por qual motivo a besta, junto com os 10 reis, eles vão incendiar a cidade que governa os reis da terra. Por que eles vão incendiar a grande meretriz que tem um poder tão grande sobre toda a terra? Por que eles não se unem para então governar todo o mundo? Eu sempre tive esse tipo de dúvida e eu só consegui responder essas dúvidas depois que eu entendi quem era a grande meretriz e por que ela está aparecendo no Apocalipse. Todos aqueles que estudam as Escrituras, eles sabem que os apóstolos, eles sempre falaram a respeito do anticristo, do homem ímpio que haveria de surgir no tempo do fim e governar o mundo todo. Todo mundo sabe disso porque isso não foi registrado apenas no Apocalipse, mas os apóstolos falaram disso, os profetas falaram disso, então todo mundo sabe que esse anticristo ele tem uma origem e ele tem ali características que foram descritas ao longo de toda a Escritura. Quando chega então na parte dessa cidade, a gente não vê os apóstolos falando ali a respeito dessa cidade. A gente não vê eles descrevendo que no tempo do fim vai ter uma cidade e essa cidade ela vai governar todos os reis da terra, ela vai ser uma prostituta. Então, os apóstolos não escreveram essas coisas ali, nem nas cartas, nem nos evangelhos. E ao nosso entender antigo, ou pelo menos no meu entender antigo,
Nem os profetas haviam falado disso. Só que tem um porém, os profetas de fato falaram sim de uma cidade que é comparada a uma prostituta, que haveria de se prostituir com todos os reis da terra, e essa cidade, ela teria um poder grande no tempo do fim, e todas as riquezas dela seriam passadas para os servos de Deus no tempo do fim. Eu me refiro aqui à profecia de Isaías capítulo 23. Fazendo a leitura de todo o capítulo e lendo também os capítulos anteriores, a gente acaba tendo a impressão que aquilo se tratava apenas para aquele período. Só que chega numa parte de Isaías 23 que vai falar que o ganho, o salário de toda a impureza da cidade de Tiro, elas seriam passadas para os servos de Deus, para que eles tivessem roupas e alimento. Isso jamais se cumpriu. Então, essa profecia de Isaías 23, ela é transportada ali, aqueles últimos versículos do capítulo 23, elas são transportadas para o tempo do fim. E isso é confirmado também no próprio Apocalipse 17. Essa figura de uma mulher montada em uma besta, e essa mulher está toda adornada de ouro, de pérolas e de muitas outras coisas, e ela é uma prostituta, e na fronte dela está escrito Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes da terra. Essas imagens, elas não surgem ali no Apocalipse. É uma construção de diversos textos das Escrituras que está refletindo em um único capítulo do próprio Apocalipse. E uma parte de todo esse reflexo, de toda essa imagem, ela vem do próprio Isaías capítulo 23, que é uma profecia muito clara a respeito de uma cidade chamada Tiro, e essa profecia ela só se cumpre plenamente no tempo do fim, quando a cidade de Tiro, que hoje é uma cidade que se encontra no Líbano, ela se torna um grande ponto comercial no mundo. E essa cidade, através disso, ela vai se prostituir com todos os reinos da terra. O sentido de falar prostituir é no sentido que vai ter um comércio muito grande dessa cidade com todos os reinos da terra, com todos os povos da terra, e essa cidade vai se tornar tão rica a tal ponto de isso ser comparado com uma prostituição. Até mesmo porque a prostituição ali está ligada também com idolatria e também está ligado com a morte dos servos de Deus. Ou seja, ela vai carregar nas mãos dela o sangue do povo de Deus, já que muita gente também vai morrer, eles vão perseguir aqueles que pregam o evangelho, e tudo isso está anunciado no capítulo 23 do próprio profeta Isaías. O objetivo do vídeo foi fazer a leitura de Apocalipse 17. Você em casa vai fazer a leitura de Isaías 23 e vai comparar os dois textos. E você, pedindo discernimento a Deus, você vai entender que o Apocalipse 17 está falando de uma cidade específica. E essa cidade não é a cidade de Roma, porque não tem nenhuma profecia no Antigo Testamento que fale de uma cidade que haveria de ser uma prostituta, que haveria de se prostituir com todos os reis da terra, atribuindo isso a Roma. Muito pelo contrário, a gente tem uma profecia que atribui isso à própria cidade de Tiro. Se você ficou na dúvida sobre esse assunto, assista a playlist do canal, quando eu mostro todos os textos de forma muito clara a respeito de quem é a Grande Babilônia e por que ela é a cidade de Tiro. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.